Fala pessoal, beleza com vocês? Então eu sou o professor Wesley, eu vou estar ministrando esse semestre a disciplina de desenho técnico e espero contribuir aí na formação acadêmica de vocês, nesse último PLSE, que foi aprovado pelo CONEP, o PLSE 2020/5, e torço para que o próximo semestre já seja de forma presencial. Eu acho que é mais interessante. Beleza? Então eu vou começar aqui o conteúdo da disciplina de desenho técnico, com vocês. Então uma pergunta para vocês refletirem aí. O que é desenho técnico? Não sei qual o nível de conhecimento da galera, se você já tem algum contato ou não, Mas o desenho técnico, pessoal, ele é uma disciplina essencial, Por quê? Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e projeta tem que ser representado, E uma das formas mais interessantes de representar é desenhando, Então, às vezes quando a gente está explicando alguma coisa, a pessoa não entende, você não fala assim, você quer que eu desenhe para você entender? Então, o desenho técnico ele vem nesse sentido, Claro, de uma forma técnica para representar, seja um curral, o que você tiver em mente aí para projeto. Bom, então o desenho técnico é uma forma de representação gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objeto. Então, aqui, pessoal, ele, de uma forma geral, ele é muito voltado também para engenharia mecânica, projetistas, Então, às vezes o cara vai projetar um parafuso, vai projetar uma chave de fenda, vai projetar uma peça para um motor, Então, isso é uma das partes do desenho. A gente trabalha mais com ele voltado para a parte de engenharia agrícola, construções rurais, barracões, Então, mapas. Então, tudo que a gente faz precisa seguir normas. E a gente aprende essas normas na disciplina de desenho técnico. Então, o desenho técnico ele é diferente do desenho artístico. No desenho artístico, você tenta representar de uma forma fiel ou não, Você vai fazer um desenho aí para ficar bonito, para chamar atenção, para a pessoa ficar com medo, para a pessoa ficar feliz, Então é uma forma de desenho diferente do técnico, Então vocês estão vendo aqui uma pessoa representando o rosto de uma mulher e aqui uma peça, Onde você tem todas as dimensões, os ângulos, os encaixes, Tudo marcado e tudo desenhado. Então, para fazer desenho técnico, não precisa saber desenho artístico, Muito pelo contrário, Então você pode ser um cara que nunca desenhou na vida, mas se dá muito bem em desenho técnico. Por quê? Porque aqui a gente segue normas pré-estabelecidas, Então tudo tem que ser projetado de acordo com o que está especificado. Então o desenho artístico ele tem essas preconizações, Cores, luzes, sombras, e o desenho técnico não, Já é diferente. Então a função do desenho técnico, Qual a função dessa disciplina? É para a gente representar, Então ele tem muita importância, pois representa graficamente de forma técnica e padronizada os empreendimentos, equipamentos, estruturas, peças e etc. As primeiras impressões de escrita, podemos citar egípcios mostrados na figura. A comunicação gráfica através do desenho existe desde o início dos tempos, independente de idiomas. Então, se vocês pegarem lá no início, isso aqui pode ser um desenho, pode ser um desenho técnico. Olhando para essa figura aqui, o que isso aqui está representando? As pinturas rupestres, uma caçada, talvez até mesmo ensinar como que é feita essa caçada, os animais, uma fila aqui. Então são desenhos, são formas de representação. Então o homem ele sempre trabalhou com desenho para representar o que ele queria dizer, Então uma forma de gravar o que estava sendo feito e vivenciado naquela época. Os hieróglifos,
do Antigo Egito, né? Então é uma forma mais padronizada de desenho, de representação. Cada símbolo aqui tem um significado, né? Isso pode ser decodificado, feito a leitura disso, né? Então os hieróglifos, eles são uma forma de representação de desenho, né? Que a gente tem também. Aqui um dos primeiros desenhos técnicos da história, né? Isso aqui é uma representação gráfica de como seria uma fortaleza, né? Isso aqui é um desenho, um dos primeiros desenhos que a gente tem para mostrar, né? E aqui um desenho técnico mais atual, né? Então aqui a gente tem uma representação de um projeto de irrigação e drenagem, né? Então aqui um sistema de irrigação, né? Essas linhas azuis é onde cada aspersor aqui ele vai ser representado por essa linha azul. Aqui a gente tem a tubulação, os canos, as árvores, né? As áreas de plantio, áreas de construção. Então tudo isso normalizado de uma forma técnica. Os desenhos hoje, pessoal, a maioria, eu não vou dizer 100%, porque sempre tem exceções, mas a maioria de todos os projetos feitos para desenho técnico são no AutoCAD. Então, se você quer aprender desenho técnico, você tem que aprender a trabalhar com esse tipo de software aqui, que é o CAD, que é o Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador, né? Então, o desenho assistido por computador é a forma mais usual para você trabalhar com desenho técnico, né? Você tem que saber essa ferramenta. Onde a gente vai usar? Na agrimensura, né? Mapas, croquis, representações cartográficas, divisão de área, demarcação de divisas, estradas. Então, tudo isso é uma função do desenho técnico. No geoprocessamento, para você fazer cartas, mapas, plantas, construções rurais, instalações rurais, currais, aviários, galpões, casas rurais, cocheiras, silos, estruturas de irrigação e drenagem, açudes, barragens, etc. Então o desenho ele vai ser usado em vários campos do curso de agronomia. Então é muito interessante para vocês aprenderem a trabalhar com AutoCAD. O CAD ele é um software muito utilizado em escritório. Então quem tem interesse aí em formar e trabalhar em escritório, né, consultoria rural, né, então vocês precisam saber AutoCAD. Né? É um pré-requisito para você entrar bem no escritório. Aqui o mapa, né? Aqui já é um mapa feito em SIG, né? É um outro tipo de software que também faz desenho técnico. Aliás, eu vou passar para vocês um pouco de SIG nessa disciplina de desenho técnico, né? Atualizar um pouco ela, mostrar para vocês o que dá para ser feito em SIG, escala, orientação, legenda, margens, tudo que a gente pode fazer de desenho técnico, vocês vão fazer em CAD, vão fazer em SIG também, tá? Aqui uma representação, né, de um desenho técnico, né? Então um projetinho aqui e ele já outro projetinho aqui com a representação da área mesmo, um projeto humanizado, né, para a pessoa ver e entender, qualquer um consegue entender essa imagem aqui, né? Um outro projetinho aqui de desenho técnico, isso aqui de um aviário, né? Então como que é os encaixes aqui da cobertura, né, e o corte, né? Então aqui a gente tem tela de fechamento lateral, né? Então a gente tem aqui como que é feito esse fechamento, né? A tesoura, as vigas, os caibros, né? Então os ângulos de inserção aqui dessa tesoura, né? A inclinação do chão do aviário, do piso, né? Como que é feito isso, as fundações. Então tudo isso é conteúdo que vocês vão ter um primeiro contato aqui em desenho técnico, né? Aqui um curral, né, já com todos as lascas, mourões, né, tudo, as porteiras, como que abre, para que lado que abre, né, a parte que vai ser coberta, a parte que não vai ser coberta, né, as dimensões desse curral, né, então tudo isso feito com desenho técnico. E aqui uma carta-imagem, né,
Então, dentro das cartas, que é uma categoria de representação gráfica da cartografia, a gente tem aqui, então, vários itens que são de desenho técnico. Por exemplo, o que vocês conseguem ver aí? Dá um pause e pensa um pouquinho. Norte, né? Então, o norte sempre tem que ter, nesse tipo de carta, nesse tipo de representação, escala, legenda, né? Então, tudo isso a gente vê em desenho técnico também, tá? Então, quem que dita as normas do desenho técnico? Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente a ABNT, com as famosas NBRs, né, que são as normalizações da ABNT. Em metro, em alguns pontos, e a ISO, né, que é uma série de normas internacionais, né, ISO 9000, 9001, né, então são normas internacionais de padronização. Então, pessoal, a primeira NBR, que é a 10647 de 1989, é a NBR que trata exclusivamente para desenho técnico, né? Eu vou pausar o vídeo e vou editar para não ficar aquele vídeo muito longo e vocês não se cansarem, né? Então aí vocês vão vendo em partes aí ao longo do dia de vocês, beleza? Vídeos de 10 minutos no máximo para não sobrecarregar também.